Olá! Como prometido, todas as quintas-feiras, olha eu aqui de novo, na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu considero épico, que é um dos meus carros-chefes dentro das práticas terapêuticas, que é a dependência emocional. Por que ela é tão forte, tão presente na minha vida, no meu Instagram? Porque foi de onde eu saí, da dependência emocional. E eu sempre me considerei uma pessoa forte, altruísta, independente. E quando eu comecei a estudar as questões de comportamento humano e comecei a ver, na verdade eu não queria ver, que eu estava dependente, que eu era dependente emocionalmente por conta das minhas vivências, das minhas experiências de vida. Gente, isso me baqueou real. E aí, quem me conhece no dia a dia, começou a olhar as minhas lives, começou a dizer: Juscelia, cadê os teus tapas na cara que tu costuma dar, que tu costuma brincar, que tu é blush natural? Cadê? Pois é, hoje o assunto e o tema vai ser forte e não é para qualquer uma. Então seja bem-vinda, pega a cadeira, arrasta a cadeira. Cadê o caderninho? Traga o seu caderninho, porque hoje a gente vai ter insights poderosos. Por quê? Porque eu sempre falo, conhecimento é poder, e a gente sabe disso. Muitas pessoas usam dessa frase, dessa temática, de que conhecimento é poder. Mas sabe uma coisa que ultimamente tem me deixado meio inquieta? De que adianta o conhecimento se eu não colocá-lo em prática? Se eu não partir para a ação, se eu não gerar um movimento na minha vida, nas coisas que eu gosto, o que me adianta? E aí hoje eu quis trazer esse tema épico de dependência emocional para que você identifique. Então nessa live o que a gente vai ver? As identificações, como que eu identifico, como que eu posso pontuar, como eu posso nominar, porque tudo aquilo que eu nomeio, que eu dou nome, eu já resignifico, metade dele está resignificado. Porque ninguém consegue lutar sobre algo desconhecido, né? Tu consegue ir lá e guerrear contra algo que tu não sabe nem o que tu tá fazendo? Não. Então, nomear as questões são importantes. E quando a gente fala de dependência emocional, por que é um tema épico? Porque ele leva para autossabotagem, ele leva para estagnação, ele leva para procrastinação, ele te tira da natureza, da tua natureza, de quem tu realmente é. Por quê? Porque a dependência emocional, ela nos leva a olhar muito para o outro e começar a se anular para pertencer, se anular para caber, e a gente vai se ceifando, se podando, se anulando, se minimizando, se encolhendo para caber em espaços que não são nossos, espaços que não é para mim aquilo ali, não traz a minha sintonia, não traz a minha verdade. E eu uso muito isso nos meus atendimentos. Você não está na sua natureza. E o que é a minha natureza? É saber quem realmente eu sou. Quando eu entro para dentro, descubro quem eu sou, me empodero disso, né? Pego o meu real poder, quem eu sou, e seguro com as duas mãos, eu paro de terceirizar responsabilidades pela minha vida, eu paro de esperar que o outro decida para mim. Porque eu tenho esse poder, o poder está na minha mão. Às vezes, a autoanulação, a anulação, a comparação foi tanta que você se perdeu de si mesma. E você não sabe isso. Você só repete, né, a frase: eu não sei quem eu sou, eu não sei por onde eu começo, eu não sei como fazer. Aí fica aí acaba ganhando peso. Por quê? Porque perde a essência da vida. Perde o prazer da vida, e aí vai só sobrevivendo, ao invés de viver, vai sobrevivendo. E aí se engana, mente para si mesma, para continuar nessa frequência, nessa vida. Você já parou para pensar qual é a vida que eu quero? Sabe uma coisa que me impacta muito no dia a dia? É que eu falo assim para as mulheres, né, que chegam até mim: do que você gosta de fazer? Ah, o meu esposo gosta disso, meus filhos gostam daquilo. Tá, não perguntei deles, eu perguntei de você. Juscelia, sabe que eu nem sei. Por quê? Se anulou tanto, viveu tanto pro outro, que hoje é difícil. E quando vai olhar para si, se sente culpada. Porque é como se não tivesse prioridade, como se não fosse importante, como se perdesse a sua importância.
E aí, gente, entra uma questão e um fato muito frequente que eu vejo e que eu brinco com as minhas clientes, porque eu uso muito esse senso de brincadeira, diversão, para ser leve. Porque olhar para a dor é desafiador, gente, não é fácil. É difícil para a pessoa que está lá sobrevivendo há 30, 40 anos, naquele jeitinho, dizer para a mente dela agora chega, vou viver de outro jeito e deu, pronto, acabou. É consequência, né? E ontem eu ainda estava pensando e analisando sobre isso. Consequência, essa palavra, consequência. Por quê? Porque dar sequência é fazer diariamente, é não parar de fazer, é fazer todos os dias a mesma coisa, até que a mente ancore essa informação dentro de você. E aí você muda um hábito e a frequência do que você era passa a mudar também. Então é importante a gente entender e aprender o que é a dependência emocional lá na raiz dela. Ah, mas você não disse que ela está interligada e conectada com outras coisas? Sim, cara pálida, eu digo isso, mas vamos com calma, uma coisa de cada vez, você está chegando aqui agora. Então começa a olhar, consumir os conteúdos que tem aqui no Instagram, na minha página, que todos os conteúdos que eu trago aqui são importantes e relevantes para que você saia disso. A dependência emocional é algo que é um carro-chefe no meu trabalho, porque é algo que eu saí. E tenho relatos e depoimentos fortíssimos de pessoas que atravessaram esse deserto. Então não adianta você ir para um deserto sem você ter um GPS, por exemplo. E qual é o melhor GPS? Para uma caminhada de vida, para uma caminhada de autoconhecimento? O que você tem internamente, o que você tem dentro de você. E aí para cada um é diferente. Na semana retrasada eu falei sobre relacionamento e aí eu comecei com o relacionamento que você tem com você, porque é o principal, é o mais importante. E depois eu falei do relacionamento com o outro. Essa semana eu tinha programado na minha cabeça de falar sobre personagem, porque a gente entra nos personagens, né? As vivências, aquilo que a gente passa na vida, às vezes acaba nos moldando e aí criam personagens. Só que da semana passada para cá eu respondi e recebi tantas pessoas no meu espaço clínico que falavam e traziam sobre dores emocionais que eu falei, cara, não posso ir para outro tema, eu tenho que bater nessa tecla, porque a dependência emocional te estagna, te deixa parada, te deixa lá frustrada, infeliz, e não é isso que a gente merece, vai muito além. Porque a dependência emocional também te dá, né, a falsa ilusão de que você não tem a permissão de ser feliz se o outro estiver triste. E, gente, a caminhada aqui, ela é comunitária, mas a nossa evolução, ela é individual. O que eu quero dizer com isso? No nosso dia a dia, a gente convive com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa família, só que cada um tá vivendo a sua vida. E não tem como eu olhar a vida do outro, ajudar o outro, se eu tô deixando a minha, que é a mais principal, de lado. Eu não tenho como amar ao próximo como a mim mesma se eu não me amo, se eu não me olho, se eu não me respeito. Mas, Juscelio, que tudo isso tem a ver com a dependência emocional? Tem tudo a ver. Porque a dependência emocional, ela tira o poder de você, ela tira a sua responsabilidade. Ela te coloca no vitimismo, ela te coloca como vítima de todas as situações. E por mais que pareça que você está tentando sair dela, você só entrou num looping e se você não identificar o looping que você entrou, qual foi o processo que te levou para lá, você nunca vai sair. Você vai ficar rodando naquela roda de rato, rodando no círculo vicioso, e aí vai vir a procrastinação, vai vir N situações que vão te manter ali. É como se você tivesse com uma coleira invisível te impedindo de dar passos importantes na sua vida. E é por isso que hoje eu falei, hoje o bicho vai pegar. Porque sim, se eu trabalho com dependência emocional, eu não posso ter dependentes. Eu tenho que ter mulheres que vão vir no meu direct depois falando, eu te ouvi e resolvi dar o primeiro passo. E aí, quando a gente fala de primeiro passo, a gente tem que entender qual é o nosso primeiro passo. Cara, se olhar, é olhar pra dentro, não adianta eu viver comparando a minha vida com o outro, que o outro vive a vida dele.
dele, somente dele. Então tá na hora, sim, e eu repito isso todos os dias. Tá na hora de você olhar para você, tá na hora de você parar de se comparar, tá na hora de você aceitar menos do que você merece. E tudo isso você vai conseguir saindo da dependência emocional. E o que me chamou a atenção na palavra consequência é que quando a gente separa ela, né, brinca de separar as sílabas, ela fica forte. Olha isso, consequência, aquilo que eu dou constância, aquilo que eu faço mais de uma vez. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quer, então Deus, chega, acabou. Vamos a partir de hoje colocar um marco nessa vida, do que foi e o que será. E o primeiro passo é você entender qual é o seu primeiro passo. Bom, meu primeiro passo é pegar o caderninho que tu sempre fala e botar lá, mensurar dores emocionais que eu tenho, é olhar com olhos de telespectador. Você vai me ouvir muito falar disso. E se você faz parte da comunidade Ambiência, lá eu falo muito mais sobre isso. Então participe de lá também, que vai te ajudar. Ambiência significa um ambiente construído, um ambiente novo. Porque sim, até onde a gente convive e sobrevive, nos molda, nos faz ser quem a gente é. E para a gente se livrar da dependência emocional, sim, precisa ter decisões. Essas decisões têm que ser fortes, têm que ter consequências. Porque vai ser a consequência da sequência que você fez para sua vida. E tá na hora, gente. Partiu pro que realmente importa, que é você. Você se olhar, você se admirar. Porque olha, desculpa a expressão e tirem as crianças da sala, mas eu sou assim, não tem como ser diferente. Olha a mulher foda que você é. Olha a mulher forte que você é. Olha a mulher incrível que você é. Ah, mas eu ajudo todo mundo. Isso é a validação disso que eu acabei de falar. Se você fosse uma mulher fraca, sem objetivo, que não fosse uma pessoa incrível, alguém ia te pedir ajuda? Lógico que não. Então acorda para sua realidade. Para de... A outro vem desabafar. Juscelia, mas tanta gente vem desabafar comigo. Pois é, desabafar. Ela não quer que você resolva o problema dela. Então sai da dependência emocional. Sai. O que é a dependência emocional? Ah, eu sinto que eu tô lá e eu preciso ser assim para ser amada. Eu sinto que eu não consigo sozinha. Eu sinto que eu preciso de validação externa. Por exemplo, hoje eu botei essa blusa. Eu não perguntei para ninguém se estava bonita. Eu me olhei no espelho e falei, tô bonita. E fui pra vida. Ah, eu preciso que alguém olhe para mim e diga, nossa, não é que eu preciso, eu espero. Então, tudo que eu espero do outro, vai pontuando. Vai colocando aí, vai pontuando. Ah, isso aqui eu tenho. Não, isso aqui eu já não tenho mais. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho mais. Entenda isso. E não é feio admitir questões. Muito pelo contrário. O primeiro passo forte para você assumir o controle da sua vida é você assumir a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, o que é? Eu tomei essa decisão. Ah, mas eu pedi opinião de todo mundo, tá? Na dependência emocional. Forte, eu diria. Mas, eu tomei essa decisão. Beleza, essa decisão trouxe essa consequência. Ah, eu não gostei da consequência. Ok, parto pra vida, né? Vou pra vida. Ah, não, vou me punir, vou me chicotear, porque isso é dependência emocional. Isso é esperar a validação externa do outro que venha e diga, ai, coitadinha, pois é, foi ruim, né? Ai, pois é. Não, vamos assumir a responsabilidade. Se a gente tem o poder de decisão, vamos assumir a responsabilidade por aquilo que a gente decidiu. Ah, Juscelia, mas não foi a melhor decisão. Ok, cara pálida, parte para outra. O que eu posso, não foi a melhor decisão? Traz para a vida. O que eu posso aprender com isso? O que isso veio me ensinar? Aprenda e vai para a vida. Voltando aos pontos que te prendem, que te deixam na dependência emocional, é isso. Ah, eu quero saber se eu tô na dependência emocional. Olha lá, você busca validação externa? O que é validação externa? Ah, botei uma roupa. Quero que todo mundo olhe pra mim e se sinta bem. E diga que eu tô linda. É dependência emocional. Se isso te faz ter desconforto,
É dependência emocional. Que choque de realidade, alguém colocou aqui. Sim, é pra isso que eu tô aqui. Senão você não vai sair do lugar. E aí foi isso que eu comecei a pensar a semana inteira. Eu falei, gente, eu trago tanto conteúdo no Instagram, mas na hora de dar um tapa na cara pra pessoa acordar, dar um chacoalhaço, eu não tô fazendo. E eu faço isso na parte clínica também, tá? Então, eu não passo mão na cabeça, eu vivo falando isso. Se você vai vir pra parte clínica comigo, não espera menos, que vai ser daí pra cima. Porque daí a gente vai estar só nós, num ambiente seguro, e é aí que o tapa na cara come. O couro come. Por quê? Porque você tem que sair disso. Gente, é um deserto que a gente não precisa ficar. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. O negócio não é tu ir pro fundo do poço. O negócio é tu não fazer acampamento lá. E você acha que é fácil? Não. Eu já vou trazer histórias aqui que vocês vão ficar. Sou eu. Porque sim, é o que eu trabalho no meu dia a dia, é o que eu lido no meu dia a dia. E tudo tem consequência. Então, qual é a sequência que eu vou dar na minha vida? Leva essa palavra hoje pra tua vida, para o teu dia a dia. Faz isso até quinta-feira da semana que vem, tá na próxima live. E o couro vai comer a partir de agora. Porque você precisa sair desse lugar. E a escolha eu não posso fazer por você. Não posso. Mas eu posso te dar caminhos, e é para isso que eu tô aqui. Para te dar caminhos para que você siga e resolva. Hoje eu saio disso. É comigo agora. E é assim mesmo, tá? Não é diferente, é assim mesmo, é comigo. E como eu costumo dizer, taca-lhe pau neste carrinho, vai embora, vai pra vida. Como que eu vejo, Juscelia, se eu tô na dependência emocional? Se eu me sinto culpada quando eu digo não, eu tenho uma situação aqui, mas se eu disser não, a pessoa vai embora. Se eu disser não, a pessoa não vai gostar. Ponto, dependência emocional. Eu sou insuficiente sozinha. Eu me sinto, parece assim que eu sinto uma falta. E, gente, na terapia, eu uso a psicogenealogia, eu uso a constelação. Então, não esquece. A gente vai lá e descobre qual é esse vazio que te traz essa insuficiência. Qual foi a falta? Foi de pai? Foi de mãe? Foi de ausência de carinho, de amor? E, assim, eu tenho até uma certa, né... aciono o meu Hulk, como diz a minha professora, porque tem clientes que chegam a mim e falam assim, porque eu fiz uma terapia e falaram que a culpa é da minha mãe. Não, querida, não existe culpado, existem situações e percepções sobre elas, mas isso a gente fala depois. Voltando aqui para a dependência emocional. Então, assim, se eu me sinto, né, que falta algo, isso foi o que me levou à dependência emocional. Então, o que eu preciso? Compreender de onde vem essa falta. E compreender que se eu me sinto insuficiente, é porque sim, eu estou na dependência emocional. De algo ou de alguém. Juscelia, eu descobri que eu tinha uma dependência emocional da minha mãe. Ela pode ser transferida para o seu esposo. Que foi o que aconteceu no meu caso. Especificamente isso. Eu tinha uma dependência emocional de aprovação da minha mãe. E aí, quando eu casei, eu esperava que o meu esposo me motivasse a fazer, me motivasse a criar. Eu sou uma pessoa muito criativa. Mas o fazer, eu tinha ainda uma ressalva. Por quê? Porque eu estava conectada a uma dor que vinha da função pai. Porque aqui não tem culpados. Se você me segue, se você tá aqui, se você faz parte clínica, na parte clínica você vai ver. Não existe culpado. Seus pais fizeram o melhor que sabiam, com a possibilidade, a consciência que tinha. E quando vem pra cá, é isso que eu faço, é te dar consciência. Porque quando a gente não tem consciência, a gente cai no vitimismo. E é a pior besteira que a gente faz. Eu quase ia falar uma coisa feia. Mas a pior besteira que a gente faz é cair no vitimismo. Entenda também que a dependência emocional, ela te deixa num movimento de coitadismo, vitimismo, terceirização da vida. O que é a terceirização da vida? Vou dar o meu exemplo. Vivo. Mas meu marido não me motiva. Eu tô lá, professor, eu mandei um trabalho que eu fiz de pós-graduação, foi para a universidade, para o Polo Central. E aí o pessoal veio me dar parabéns, tal, né? E o meu marido disse, nossa, que legal. Foi só o que ele disse. Nossa, que legal. Pronto. Eu queria que ele comemorasse por mim. Olha isso, que louco! Olha o que a dependência emocional faz. Então, assim, gente, é um deserto que a gente vai atravessar.
Quando a gente tomar a decisão de chega, deu, tô esgotada, não cabe mais. E pra mim foi um impacto quando eu vi que isso acontecia comigo. E aí o que que eu fiz? Com todo o conhecimento que eu tenho e respeito aos profissionais que me ajudam, me auxiliam, eu peguei meu caderninho, lembra o caderninho? Qualquer dia desse eu vou mostrar, porque agora ele tá no escritório e tá meio longe daqui. Mas eu vou trazer meu caderninho para vocês verem que, gente, é real, eu tenho, ele existe. E ele já foi um grande capa dura, hoje ele é um pequenininho porque acabou, é fácil de levar na bolsa, é fácil de carregar por onde eu vou e é fácil. Então é simples, básico, prático e eu faço. Apliquem na vida de vocês. O que que me tira do lugar? A ação. Por isso que eu comecei essa live falando, conhecimento é poder, porém a ação muda comportamento. A ação muda hábito. E se eu mudar o meu hábito, eu mudo tudo. Porque não adianta vocês irem para uma sessão clínica comigo, eu espero que comigo, mas comigo, com qualquer outro profissional, e você ir lá e ele falar, olha, sua dependência emocional vem daqui, vem da ausência de um pai, vem de uma infância que você cresceu sendo comparada com outras meninas da sua idade, com seus irmãos, isso é dependência emocional. Por quê? Por que que acontece isso na nossa mente? Vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui da comparação. Se eu cresço sendo comparada, por exemplo, ai, porque as tuas amiguinhas limpam a casa para a mãe delas e tu não. Ai, porque as tuas amiguinhas agora, ó, fizeram a unha e tu não. Ah, isso vai anulando quem eu sou. E a minha mente percebe e começa a linkar com, ó, ser assim é melhor do que ser como você. E aí eu vou anulando quem eu sou. O que que eu faço? Eu começo a ser igual a fulana, a Mariazinha, para não ser mais como eu, que ser como eu é errado. É isso que a minha mente internaliza. E aí é onde eu saio da minha natureza, que eu uso esse termo. Por que que eu falo isso? Porque eu saio da essência de quem eu sou. Eu saio da essência de quem eu tenho força e potência. Porque capacidade, gente, para nascer mulher, a capacidade já tem que vir no talo. O caderninho é um caminho sem volta. O caderninho é um caminho sem volta. Por quê? Porque nele você vai... No dia a dia, a gente tá ali na correria, de repente, eu brinco, né? Ah, passou na minha timeline. Se eu não anotar, eu esqueço. E aí vem uma percepção, vem um insight. E esses insights é a nossa mente mandando informações. Mandando assim, ó, faz isso, ó, faz aquilo. Mas é lógico. Estruturem isso, né? Com uma base, uma estrutura, para você usar no seu dia a dia. E aí, quando essa criança cresceu, né, lá na infância, que ela foi comparada, o que a mente dela internalizou? Ser como você é errado, ser como a Joana é o certo. E aí você começa a se perder de si mesma. E aí eu falo, sempre quando alguém vem para um atendimento clínico comigo, aí eu falo, ah, eu tô perdida. Não, você não tá perdida. Você só anulou-se durante muito tempo, diminuiu-se durante muito tempo e agora você perdeu a sua rota. Mas vamos lá, vamos voltar para a rota, vamos voltar para a natureza. Juscelia, o que mais eu posso saber sobre a dependência emocional para eu colocar na minha vida e ver se isso acontece comigo também? Além de você, né, pensar, se você se esforça para ser aceita, se você tem medo de ser rejeitada, se você sente culpa quando você diz não, deixa eu buscar mais informações aqui. Se você sente que você não consegue sozinha, não dá conta sozinha, precisa da ajuda de alguém, esses são os principais. Depois a gente vai trabalhando e ajustando mais questões e vai trazendo mais informações aqui, tá? Então, assim, o que eu faço, Juscelia? Eu vou lá no caderninho e anoto. Aí eu sinto que eu não consigo sozinha. Tô na dependência, tá? Mas eu tô na dependência de quem? Mas o que essa dependência emocional ela traz? Bom, a minha dependência emocional, falando de mim, né? A minha dependência emocional, ela trazia o reconhecimento. Eu não era reconhecida. Por quê? Porque eu era comparada. E isso fazia com que eu dissesse que ser do meu jeito era errado. Então, esse reconhecimento que eu espero que o outro me dê é o que me completa na falta que não existe, né? Na falta ilusória do que
é uma falta que é uma ilusão. É uma ilusão daquilo que falta. Porque tudo tá dentro. Eu tenho tudo dentro de mim. Eu só preciso ajeitar uma forma de acessar esse poder. E como que eu faço isso? Voltando para minha natureza. E eu só consigo isso olhando para quem eu sou, dando voz para quem eu sou, sendo do jeito que eu gosto de ser, do jeito que me traz leveza em ser. Eu sou assim fácil. Eu sou assim facinho. Esse é o meu jeito leve, esse é o meu jeito de ser, esse é o meu comportamento motriz, raiz. E é ele que eu vou buscar para me reconectar com essa essência, com essa natureza. E aí, gente, a gente vai começar a ligar aquele botãozinho de não tô nem aí pro mundo fácil. Porque não é o fato de não tá nem aí pro mundo com arrogância. É o fato de estar nem aí pro mundo entendendo que eu sou responsável pela minha vida, minha. O outro é o outro. Ah, mas eu não posso mais ajudar ninguém. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você vai ajudar as pessoas a partir de reconhecer quem você é, do seu lugar e com a sua força. Porque quando a pessoa vem, desculpa, não me reconheço, não sei quem eu sou, bom, você viveu a vida do outro. Você viveu uma vida que não era a sua natureza. Por isso que você não se reconhece. Você foi tanto tempo anulada, podada, corrigida, que hoje você se perdeu de si mesma. Então você volta para ser quem você é. Você vem com força, vem com tudo. E isso não é arrogância, não é egoísmo, não é prepotência. É retomar sua força, é conhecer quem você é. E eu brinco que o conhecimento é poder e o autoconhecimento é ganhar o mundo. E eu brinco muito, né? Eu uso muito isso de brincadeira para a pessoa acessar de forma leve mesmo. E eu falo isso com leveza para que vocês compreendam e partam para a ação. Porque quando eu tenho conhecimento, mas eu não faço nada com ele, nada muda. E a mudança que eu quero tá na mudança de comportamento que eu aplico na minha vida. E aí as pessoas falam, né? Ah, Juscelia, mas eu vim para uma terapia e tô saindo tonta, mas tá saindo leve. Tá saindo tonta porque levou uns chacoalhaço que vai ter que acordar. Aquela máxima que a Ana Maria Braga usa na vida, eu uso no meu dia a dia. Acorda, menina. Eu acordo mesmo, eu não deixo dormindo. Porque você já passou tempo demais dormindo. A vida que você tem até chegar na minha frente, até chegar no meu espaço terapêutico, você já sabe. E se você tá aqui, é porque você não quer mais ela não faz mais sentido para você. Ela não tá mais te trazendo a satisfação de ser você. Você tá lá frustrada, cansada, esgotada, emocionalmente. Aí começa, né? Insônia, ansiedade. Por quê? Porque você não tá sendo você na essência. Essa estrutura, esse corpo é você. Mas lá na essência, lá no sentimento, lá na ação, no dia a dia, não é você. E o que isso está te trazendo de resultado na sua vida? Qual o resultado que você está colhendo disso? Pois é para isso que a gente vai olhar. E a gente sempre vai olhar da onde começa. Onde começou isso? Qual foi a estrutura? E eu sempre vou na infância, tá? Porque do 0 ao 7, você está construindo quem você vai ser. Então você é uma esponja, você só absorve. Só absorve. Aí depois você vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí assim, Juscelia, mas aí, já construí o meu comportamento, eu sou assim. Saia da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser pra sempre assim. Eu brinco que eu prefiro ser Raul Seixas do que ter a síndrome da Gabriela. O que é Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que viver a minha vida achando que eu sei tudo. Eu não sei nada. Então, o nosso dia a dia é esse. É olhar quem você ticar lá as questões que eu pontuei aqui, né? As 3 questões que você identificou na sua vida. E aí, se você sente que você tá na dependência emocional, se isso aqui tudo bateu com você, cara, vamos pra segunda parte agora. Vamos pra segunda fase. Deu dessa vidinha meia boca. De ficar dependendo de alguém, de ficar na dependência de alguém, de não ser você com poder e liderança sobre a sua vida. De assumir esse controle, pegar o carro e dirigir. É isso que eu penso. Então, assim, você tem uma vida inteira pela frente.
Aí você vai ficar aí nesse mimimi, nesse, ai, como sofro, como sou triste, como sou ruim. Se você é tudo isso, ok, beleza, Juscelia, mas a minha vida tá uma M. Tranquilo, bola pra frente. E como a gente muda isso? O que a gente faz? Normalmente, no meu dia a dia, quando eu encontro algum problema, eu sempre falo, problema não vem sozinho, ele já traz a solução. E aí? Beleza, isso aqui é, não, aconteceu isso, a gente teve esse problema. Ok, como eu resolvo? O que eu faço? E é assim que você vai começar agora na sua vida também. Bora pra cima. Porque assim, o passado, gente, é passado. Agora é nós ir pra frente, pra vida. Como? De uma maneira leve, tranquila e, acima de tudo, decidindo, assumindo o controle, pegando, me daqui que essa vida é minha. Daqui que agora é comigo. Agora o rolê vai ser aleatório, agora é comigo. E é comigo mesmo. Como que eu faço isso? Identifiquei lá o que me prende, né? Os 3 passos, vamos lá. Relacionamento tóxico, ciclo repetitivo. O que mais que eu posso trazer aqui as consequências ocultas disso, né? Eu atraio relacionamento tóxico, o que mais? Falta de identidade, baixa autoestima, descuidado comigo mesma, não cuido de mim. Essa é a consequência oculta, porque tem consequência oculta. Eu passei lá pelos 3 que tu falou, não identifiquei nada, então vai pra parte oculta do rolê. Porque tem coisas que a nossa mente esconde da gente para nossa falsa proteção. Para te não sentir mais dor, ela vai esconder isso de ti. Então vai lá no cerne do problema, vai lá na raiz. Lembra, eu decido, eu escolho e eu faço. Que não, conhecimento é poder, mas se só conhecer e não fazer, não adianta de nada. Então vamos lá. Falta de identidade, descuido consigo mesma, baixa autoestima, o que mais? Ansiedade constante, tipo, não sei o que é, mas Juscelia, eu já acordei com uma angústia, eu não sei o que é. Ansiedade, gente. Ansiedade. Eu já tô até com taquicardia, mas não tenho nada. Minha pressão tá boa. Ansiedade. O que mais? Ansiedade, descuido, autoestima destruída. Eu não sei quem eu sou. Não vou nem passar batom. Eu vou só ali no mercado. Não vou nem trocar de roupa. Que ninguém olha mesmo. Você não se olhou no espelho? Isso eu falo muito pra minha filha de 13 anos. Ela é meio rebelde. Aí eu falo pra ela, volta e se olha no espelho. Mãe, mas eu já... Volta e se olha no espelho. Eu faço ela se olhar no espelho. Várias vezes. Por quê? Porque esse é o primeiro passo. Você não pode ser descuidada com você. O que mais? Ansiedade constante, falta de identidade, já falei. Autoestima baixa, já falei. Relação tóxica. A gente atrai relação tóxica. Aquela relação assim que suga, que não assim, sabe, que não complementa, que só suga, que eu sinto que, enfim, que pensa mais nele do que em mim, né? Como que foi teu dia? Meu dia foi ótimo. Não tem o e o teu no complemento da frase. E o teu, amor, né? O que mais que eu posso falar aqui? Aquela sensação de falta, aquela sensação de vazio, aquela sensação de não sei quem eu sou, estou desconectada comigo. Aí sim, a gente vai para resolver essas temáticas aí que a gente levantou sobre dependência emocional. Tá, Juscelia, e o que eu faço com tudo isso? Que agora eu já sei, conhecimento é poder, né? E agora, a ação, qual é? Nomeia o que te deixa nisso. Nomear é parte da cura, porque ninguém luta com o que não sabe. Com o que não sabe eu não vou nem tentar, né? Não vou nem pra cima. Então eu tenho que resolver essa parte de reconhecer e nomear as minhas feridas emocionais. Vem da onde? Vem da minha infância, de questões que eu ouvi, da minha mãe. Gente, sem culpar. A gente não tá buscando culpado. E ninguém tem culpa. Pensa nisso. Se tá aqui, vai começar a aprender a ouvir isso e reconhecer isso. Que já já eu vou fazer uma live sobre reconhecer que não existe culpados na tua vida. Foram escolhas, decisões e que nem você é culpado. Então, racionaliza. Emocionalmente adulto. Vamos adultecer aí. O que mais que eu falei ali? Que a gente pode fazer, né? Que são os 3 passos pra gente romper esse ciclo. Porque não adianta a gente só reconhecer o ciclo, né? Então, nomear, reconhecer e nomear as dores emocionais, as feridas emocionais, o que te levou à dependência emocional. Resgatar a sua identidade, quem você é, o que você gosta de fazer, além do relacionamento.
Vou usar um termo aqui que muitas vezes eu assusto as pessoas quando eu falo dele. Esquece o outro, esquece sua esposa, esquece seus filhos. Pense se fosse só você e Deus. Como seria a sua vida? Então é isso que você vai anotar. O caderninho, que é um caminho sem volta, que nem uma seguidora falou aqui que ela já aplica isso na vida dela. E fez uma grande diferença. Porque para ela falar é um caminho sem volta, é porque fez diferença. Então aplique na sua vida. É uma coisa simples, básica, prática, fácil e acessível. É isso que eu sempre faço nas minhas terapias clínicas e no meu dia a dia. Tem que ser fácil para que as pessoas deem sequência, façam, e tem que ser simples e acessível para que ela faça rápido, que ela já saia dali da sessão aplicando na vida dela. Porque é isso que traz a virada de chave. A aplicação, a hora que eu aplico no meu dia a dia. Então vamos lá, voltando os 3 passos para romper esse ciclo. Reconhecer e renomear as feridas emocionais, resgatar a identidade, quem você é, o que você gosta, sem interferência de outros, né? Filho, esposo, pai, mãe. E uma das coisas mais importantes é reconhecer e reaprender a se amar. Porque se você entrou numa dependência emocional e tá aí no estado da dor e do sofrimento, você desaprendeu isso. Então você precisa reaprender. Reaprender a se amar, reaprender a se cuidar, cuidar de si mesma primeiro. O top 5 lá tem que ser você, o número 1 tem que ser você. Depois disso, e junto com isso, né? Porque quando a gente se ama, a gente sabe e reconhece o nosso limite. Até onde o outro vai, até onde eu permito que o outro vá. E aí você vai começar a estabelecer isso. Como? Como você se trata. Eu não preciso dizer pro outro, eu não gosto disso, tá? Não faz isso que eu não gosto. É como você se trata que vai ensinar o outro como te tratar. E isso é uma questão muito séria. Há um tempo atrás, eu atendi uma moça que ela chegou para mim completamente dependente, tá? Eu vou falar aqui, eu não vou dar nome, então pode ser que eu vou trazer essa história aqui para que você se leve para a vida e comece a identificar isso e já parta a ação para você não chegar nesse estágio. Ela chegou até mim depressiva, né? Em um período ali obscuro da vida dela, ela chegou depressiva. Ela não se cuidava, ela mal lavava cabelo, ela não queria se olhar no espelho, ela não... E aí quando a gente foi olhar para a vida dela, lá para a infância, e aí numas frases, lembra que eu falei que eu pego na curva? Eu pego na curva. E aí numa das frases que ela falou assim para mim: ah, mas se eu morresse não fazia diferença, porque a minha mãe só tinha olhos para minha irmã mais velha. Eu me sentia invisível dentro de casa. Era como se eu não fosse vista. Eu não era vista, Jocélia, eu não me sentia vista. E aí, para que eu vou me cuidar hoje se eu trabalho em casa, eu faço home office e eu não gosto de sair? Então, quem vai me ver? Aí eu falei para ela: e você, quando se vê no espelho? Aí sabe o que ela me falou? Eu não tenho espelho em casa. Eu literalmente não tenho espelho em casa. Eu não gosto de espelho. Por quê? Porque ela ia ter que encarar o personagem que ela moldou para conviver naquela relação familiar. De não se sentir vista, de não se sentir valorizada. Aí a gente começou a fazer exercícios, ela foi para as práticas terapêuticas, depois ela entrou na metodologia, na mentoria da sapatilha ao salto. Hoje, se ela me permitir trazer aqui uma foto dela ou participar de uma live, fica o convite, ela fala para mim: hoje, 6 meses depois, eu sou outra pessoa. Aí sabe o que eu falei para ela? Você não é outra pessoa. Agora você é você de verdade. Você é você real. Não aquela pessoa que você moldou para se encaixar, se enquadrar, se sentir amada. E depois, né, que a gente passou por esse processo terapêutico, aconteceu uma coisa na vida dela que foi muito interessante. Num desses eventos de família, ela estava sentada numa mesa sozinha, que ela não ia há 5 anos nesses eventos, e ela foi. E quando ela chegou lá, ela disse, todo mundo parou para olhar ela, e ela achou aquilo assim, tipo,
me encheu, porque eu não me senti, para quem não se sentia vista, chamar a atenção da família, né? E era um evento para mulheres. Ela estava sentada numa mesa depois de um tempo lá, sozinha, e a mãe dela sentou com ela. Olha o que a mãe dela falou para ela, que poderoso isso. A mãe dela falou assim: agora eu te reconheço. Olha isso, agora eu te reconheço. Sabe que eu nunca me preocupei com você? Porque você sempre foi forte. A sua irmã sempre precisou mais de mim, porque ela tinha mais problema de saúde. Você não, você sempre foi forte. Olha o mulherão que chegou aqui hoje. Isso, gente, pra ela foi, como ela falou pra mim, Juscelia, eu vi como eu rebati, como eu reagi àquela situação que acontecia no meu seio familiar. Mas eu era criança, eu não entendia que a minha irmã precisava de mais atenção naquele momento. E olha o que a minha mãe trouxe, mas quando a mente estava pronta para receber isso. Então, quando eu falo, né, para vocês, partam para ação, façam um movimento. Por quê? Porque a vida é isso, é movimento. Como tu te movimenta para a vida é como a vida vai te entregar. O fato dela ter ido nesse encontro familiar fez com que a família, né, que estava sentindo a falta dela nos anteriores, virou todo mundo. Ela falou, gente, parecia assim que era uma celebridade chegando. Eu me senti assim. Olha que poderoso. Olha como você, quando começa a olhar para você, você se dá esse poder, essa força de se ver como uma celebridade, como uma pessoa importante, porque sim, você é importante. Você é importante em primeiro lugar para você. E é isso que tem que fazer diferença na sua vida. O que você faz para você. Então pega esses insights que eu trouxe aqui hoje, de como se vê na dependência emocional, quais os sintomas ocultos e as respostas, né, ocultas que ela traz no nosso dia a dia. Muito cuidado com a dependência emocional, porque ela pode estar te colocando numa posição de que não é você, e aí você começa a se desconecta de si mesma, da sua natureza, e aí você passa a se anular. E aí vem a questão do cansaço excessivo, a insônia, a ansiedade, porque você está tendo que dar conta de algo que não é você na essência. E é muito pesado isso. E aí eu vou trazer numa outra live aqui essa questão, que é o personagem da vida que a gente fala. De que você não está sendo você na essência, você está fazendo isso para atender a demanda de alguém, não a sua própria, e aí você anula todo o seu poder. O poder de ser você, de ser livre, porque você é livre, você só precisa aplicar isso no seu dia a dia. E se você ficou até agora nessa live, se reconheceu e viu ali as questões, pontuou, fica o meu convite, né? Para que você me siga nas redes sociais, passe essa live para alguém, porque alguém precisa ouvir isso, são coisas que as pessoas precisam ouvir, e vem para o atendimento clínico e terapêutico. E para fechar, eu trouxe aqui 3 dicas que eu até anotei aqui, vou fazer uma colinha, porque são dicas poderosas que você pode aplicar hoje na sua vida. Lembra que comigo é fácil, prático e rápido, né? Tem que ser aplicado no aqui e no agora, e tem que ser acessível, para que você simplesmente faça, né? E assim, o que você pode fazer? Você pode usar com você linguagens que você... O que eu gostaria de ouvir, né? O que eu gostaria de ouvir do meu marido? Nossa, que legal, você conseguiu, olha aí todo o seu esforço. Porque, gente, eu estudo sábado e domingo às vezes. Né, pós-graduação, a gente estuda sábado e domingo. Eu fiz muita pós-graduação em 5 anos, então eu estudei muito. Foram muitos sábados e domingos reclusas com os estudos. E eu queria que ele dissesse isso. Nossa, olha aí o teu esforço. Então eu disse pra mim. Eu fui no espelho e falei pra mim mesma: Juscelia, agora colhe todos esses louros. Esse mérito é só teu. Colhe, porque quando chega, né, o diploma que as notinhas estão atrás... Eu olho para as notas e falo, colhe, porque esses louros são só teus. Parabéns pelo esforço. Todo esforço tem recompensa. Quando eu me arrumo para atendimento, para uma live, eu vou na frente do espelho e eu falo, nossa, que linda que tu tá. E eu me sinto bem, ou quando eu tô me sentindo bem, eu falo, nossa, que legal essa roupa ficou em você. Que bacana, que legal. Olha aí todo o teu esforço, né? Olha aí toda a tua dedicação com uma comida, alimentação saudável. Olha todo o seu esforço sendo recompensado. Então eu sempre faço isso.
Escolha falar bem de você. Isso, além de ser partindo, né, saindo um pouco do comportamental, indo para a questão de vibração, isso também influencia naquilo que você vai atrair para você. Fala bem de você. Para você, começa assim. Outra coisa que você pode fazer, né? Pegar o caderninho, anotar os insights, começar a se olhar, começar a olhar os insights, anota e bota data, para que você compare a sua consciência de quando você começou para hoje. E olha e perceba as consciências que você está trazendo para o seu dia a dia. E uma coisa que eu quero finalizar, né, essa live é com uma frase que ela é muito forte e eu quis trazer aqui para você. Você não nasceu para ser metade de ninguém. Você nasceu inteira. E é assim, exatamente assim, que você merece viver. Você não nasceu para ser metade de ninguém. E é assim, exatamente assim, que você merece viver. E eu fecho essa live agradecendo você que ficou até o final. Se você se viu nessa live, sente que precisa de ajuda para dar o primeiro passo, conta comigo. Seja através dos protocolos, dos atendimentos clínicos, de uma mentoria, e vamos juntas. Beijo e até quinta-feira que vem.